Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Ivan Lena e hoje galera a gente vai ter um papo sério aqui. Eu não sei o tamanho do grau de irresponsabilidade de algumas pessoas. Vixe Maria! Eu não sei do grau de conhecimento de algumas pessoas, mas eu quero que vocês entendam e saiam desse vídeo entendendo o quão perigoso é a gente ter apenas uma fonte de renda. Tem algumas frases de efeito do Warren Buffett e o cara é o maior investidor do mundo. E ele tem muita coisa para ensinar pra gente. Tem algumas frases que são clichês do mercado financeiro, mas se tu não é do mercado financeiro, tu não vai saber. Mas tem 3 frases que ele fala muito bem e se posiciona muito bem quanto ao ter apenas uma fonte de renda. São frases como: se você depende apenas de uma única fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Nunca dependa de apenas uma fonte de renda. Uma outra frase que ele fala também, é inclusive uma frase que está na tela inicial do meu canal, é que é o seguinte: se tu não aprender a ganhar dinheiro enquanto dorme, tu vai trabalhar até morrer. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês através de fundamentos como vocês podem ter e qual a mentalidade, a importância de ter mais de uma fonte de renda, quais as minhas fontes de renda, por que eu me sinto seguro caso eu perder meu emprego, porque eu nem preciso mais ter emprego se eu não quiser, e eu quero que vocês tenham essa segurança também. Cara, se tu tem família, então, meu querido, eu não sei se é irresponsabilidade ou é apenas ignorância mesmo de algumas pessoas, mas tu ter uma família de 2, 3 filhos, morar de aluguel e tu depender só do teu trabalho, cara, isso chega a ser uma loucura, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por gentileza, deixa o teu like, considere se inscrever, considere virar membro, isso aqui ajudaria demais o canal. É isso aí, galera, e vamos pro vídeo. Então olha só galera, eu sempre tive mais que uma fonte de renda, desde que eu me conheço por gente, a não ser quando eu comecei a trabalhar ali com meus 14 anos, que eu tinha uma fonte de renda só e achava que tinha muita coisa. Mas depois que eu comecei a virar gente, começar a virar adulto, eu percebi que aquilo ali não é o suficiente para mim crescer, para mim mudar de vida, nem a pau. Graças a Deus que eu percebi isso muito cedo. Não tinha mentalidade financeira, não lia livro de finanças, não sabia nada disso quando eu era muito novo. Mas desde o início, e qualquer pessoa sabe que, com uma renda de um subemprego no Brasil, tu não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Pode ser que tu vá chegar daqui 20, 30 anos, porque sim, o dinheiro ele tem poder para trabalhar no longo prazo. Mas eu sei que tu não quer só viver bem no longo prazo, eu sei que tu quer ter uma tranquilidade o quanto antes possível. E os investimentos eles te proporcionam isso. Tu não precisa só pensar na aposentadoria a longo prazo, tu já pode pensar nos investimentos como renda extra, né? E essa renda facilitar para ti, inclusive no médio e curto prazo, para que tu possa reinvestir mais, né? Então, tu começa investindo 200, 300 reais, daqui a pouco os teus próprios investimentos já estão te trazendo 200, 300 reais. E aí tu soma com mais os teus 300, já são 600 de aporte, né? Então é o juros composto trabalhando ao teu favor. E aí, galera, já falei para vocês aquelas frases ali que é para te deixar preocupado, porque sim, tu tem que ficar muito preocupado se tu depende só do teu emprego. O que acontece hoje, cara? Faz aí o teu exame e pense, coloca as tuas despesas todas na mesa, olha para os teus filhinhos, olha para os teus cachorros em casa, olha para as tuas despesas e vê assim, cara, e se a minha empresa fechar hoje? Se meu patrão acordar com o cu virado e me mandar embora? O que acontece? Eu tenho seguro-desemprego? Será que eu posso contar com seguro-desemprego? Quanto tempo eu me mantenho com as minhas reservas? Eu tenho reserva? Não tenho reserva? Se der tudo errado hoje, o que eu vou fazer na minha vida? Como é que vai ficar os meus filhos, o meu cachorro, as minhas contas? Eu vou ter dignidade? Cara, se tu não tem uma reserva de emergência, se tu não tem nada de renda, se tu não tem um segundo salário, se tu não tem outras formas de renda, seja um outro emprego, um segundo emprego que te traga mais renda ativa, ou seja os investimentos, que sejam renda passiva mesmo, de investimentos que tu fez em alguma coisa, cara, fica muito preocupado, porque tu tá a um passo da pobreza. Dá até um arrepio, cê é louco. Como Warren Buffett disse, só tem uma fonte de renda, tá a um passo da pobreza, da miséria, da falta de dignidade, porque sem dinheiro tu é pior do que um cachorro puto, meu irmão. Tu é pior do que um cachorro puto, tá? Então assim, ó, começa a fazer esse exame e aí eu vou te dizer o que tu pode fazer. Primeiro, que tem alguns livros que te ensinam muito e mudam a tua mentalidade e fazem tu querer ir atrás desse resultado. Um deles é O Homem Mais Rico da Babilônia. Aqui é uma arte de conhecimento financeiro milenar, tá? É o que funciona desde a época de Jesus Cristo
até agora. Então aqui eu vou ler uma frase para vocês, e vocês fiquem com isso na mente. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância porque anseia. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você, no mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague-se a si mesmo primeiro, tá? Então, galera, coloca isso na tua cabeça. Uma parte do dinheiro que tu recebe é teu. É teu para te investir esse dinheiro para receber mais dinheiro. Tu tem que fazer alguma coisa pela tua aposentadoria, porque o governo tá dando sinais de que ele não vai aposentar mais ninguém em um futuro não tão distante. Além de tu tá um passo da pobreza no hoje, tu tá um passo da pobreza no futuro, porque em algum momento tu vai ter que parar de trabalhar. Então tu não tem muito tempo mais para pensar. Pode dar uma merda agora e vai dar uma merda no futuro. Então, fica ligado. Você entendeu, velho? Outra coisa, a gente tem um outro livro que fala sobre isso também, esse aqui, O Pai Rico, Pai Pobre. Aqui a gente tem a demonstração financeira, eu vou botar na tela aí para vocês. A gente tem a demonstração financeira do fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre, e a gente tem a demonstração do fluxo de caixa de uma pessoa classe média, e a gente tem um fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. E aí a gente vai ver a diferença de por que muitas vezes tu não tem resultado. É porque tu não pensa como uma pessoa rica. Outro livro também muito interessante é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, se tu quiser adquirir esses livros e quiser me dar uma forcinha, eu tenho os links de afiliado aqui embaixo, onde tu clica no link e vai direto na minha lojinha de afiliado. O valor é o mesmo, tá? Se tu for comprar pela loja ou pelo link, só que aí eu ganho um pouquinho e você ganha o conhecimento do livro, tá certo? Mas só se quiser, senão vai em outra loja, tudo certo. Tudo bem. Então olha só, galera, acompanha aí comigo. A demonstração do fluxo de caixa de uma pessoa pobre. Ele tem um emprego, ele tem um salário e ele tem as despesas: impostos, aluguel, alimentação, transporte, vestuário. Beleza, agora a gente vai ver o que tem de diferente de uma pessoa classe média. Uma pessoa classe média, ele tem um emprego, ele tem a renda, que é o salário, e mais as despesas: impostos, pagamento de financiamento, prestação do carro, pagamento do cartão de crédito, pagamento de financiamento estudantil. Então, as despesas e os passivos que ele tem. O que tem de diferente do fluxo da pessoa pobre? A pessoa pobre, ela tem menos passivos, porque ela não tem nada, ela não tem carro, não tem financiamento estudantil, ela praticamente tem menos passivo porque ela tem menos coisas. A classe média, ela tem as despesas, né, os custos delas de subsistência, e ela tem mais os passivos, porque ela tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, aí ela gasta mais, entende? Então, no lugar dela economizar, dela pensar na vida futura e construir riqueza, né, para que um dia ela pare de trabalhar, ou trabalhe menos, ou tenha uma renda extra, não. O classe média, ele só quer aumentar os passivos, só quer aumentar o padrão de vida. E aí, por último, galera, a gente tem o fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. E olha como já muda totalmente. O do pobre para a classe média é muito parecido. Da pessoa rica, e aí eu já posso me incluir, porque eu já tenho muitos ativos, cara. Olha só, a diferença entre o pobre, classe média e o rico são basicamente os ativos. Pobre e classe média não tem ativo. Ele tem passivo e despesas. Ativo não tem nenhum. A pessoa rica, ela tem os ativos, que são imóveis, ações, títulos, promissórias, propriedade intelectual. E esses ativos, eles geram renda. E essa renda pode ser renda de aluguel, dividendos, juros e royalties. O que são royalties? Royalties são direitos, né, de alguma coisa que te trazem receita, alguma coisa que tu criou, né, que são os direitos, na verdade, ou a compra dos direitos de alguém que vai te trazer receita por um determinado tempo ou por um determinado ativo. E aí os ricos, eles têm os passivos também. Claro, todo mundo tem passivos. Os passivos, eles vão existir de qualquer forma, né? Só que os ativos só tem quem é rico. E não tô falando de rico de multimilionário, multibilionário. Qualquer pessoa que é rica, ela tem que ter ativos. Se tu tiver só o teu salário, tu não tem como ser rico. Porque como tu vai ser rico se tu não tem algo gerando renda para ti, só o teu trabalho? Não faz sentido. Tu já viu algum rico que precisa trabalhar para manter a roda girando dos gastos dele? Se precisa trabalhar, tu não é rico, cara. Não é. Não faz sentido. Ué. E aí a gente tem vários exemplos de pessoas que ganham uma baita grana quando são CLTs, exemplo de trabalhos bem remunerados, médicos, engenheiros, advogados. Os caras ganham muito dinheiro, têm muitas despesas, muitos passivos, como é o caso ali do classe média, e não tem nenhum ativo. E aí os caras trabalham até quase se aposentar, se aposentam com um salário menor e tem que diminuir o padrão de vida. Se eles tivessem aproveitado essa boa renda e investido em ativos geradores de renda, eles teriam um complemento desde antes, e esse complemento ia suprir a falta do salário quando eles fossem parar de trabalhar, né?
né? Ou para complementar a aposentadoria, ou mesmo para se aposentar antes, só esperar o tempo passar até chegar na aposentadoria de fato. Então, galera, os ativos eles são muito importantes por causa disso. Então, se tu pensa como pobre ou como classe média, tá na hora de tu começar a se ligar. O tempo tá passando e tu precisa fazer alguma coisa. Mostrei para vocês aqui baseado em livros, baseado em conhecimento. Agora eu vou mostrar para vocês como o meu pensamento, ele já é de uma pessoa rica. Por quê? Porque eu tenho vários ativos, cara. Olha os meus ativos aqui por segmentos, tá? Por classes. Primeiro eu vou mostrar para vocês aí na tela os meus ativos na classe de ações. Eu tenho Bradesco, eu tenho a Raizen, Itaúsa, Klabin, Alupar, Bradespar, Grendene, Fleury, a UIS, a Sanepar, a Schultz, a Brave e a Brave 3. Então esses ativos aqui, todos eles pagam rendimentos, não todos os meses, porque ações não pagam rendimentos todos os meses, mas todos eles pagam pelo menos uma vez por ano, em calendários diferentes, quando derem lucro. Claro, ações não são obrigadas a pagar rendimentos e só pagam dividendos se elas derem lucro, senão não pagam. Mas fato é que a minha carteira ela é muito bem equilibrada e essas empresas aqui são empresas, muitas delas aqui nunca nem deram prejuízo, então elas têm um fluxo regular e acabam pagando regularmente os investidores. Agora eu vou filtrar aqui em fundos imobiliários e aí já aparece os fiagros junto. Então nesse gráfico aqui vocês estão vendo os meus ativos de fundos imobiliários, ou seja, imóveis ou dívidas do setor imobiliário ou agronegócio. E aí eu tenho o RURA, o HFOF, BCFF, o XPIN, MXRF, BBGO, BRCR, o CAFOF, o GARI, o HCTR, o DEVA e o KNCR. Todos esses fundos imobiliários aqui pagam rendimentos todos os meses para mim. E aí se a gente for ver o gráfico de proventos, eu tenho aqui, em maio me pagou 1.000 e pouquinho, junho 1.000 e pouco, aí em julho pagou um pouco menos, 776, agosto 810, setembro 664, outubro 791, quase 800. Aí eu tenho mais investimentos na Inco, onde eu ganho quase R$100 por mês também. Tenho um pouco de investimentos na Match Money, mais uns 40 e poucos reais que entra todos os meses. Tenho investimentos internacionais, que também me rende alguns dólares por mês. Então vocês estão vendo, eu ganho na média uns 1.000 e pouquinho por mês. Isso que tem coisa na minha carteira que não paga rendimentos todos os meses. Algumas ações que tem um dividend yield baixo, mas que estão posicionadas por algum motivo na minha carteira. Cada coisa tem uma função dentro da minha carteira. Fundos imobiliários é renda mensal. Ações é uma boa valorização junto com renda mensal. Os meus investimentos internacionais, se aquele valor tivesse investido aqui, poderia estar rendendo muito mais em rendimentos para mim mensais se tivesse investido em fundos imobiliários. Mas aí eu ia ter muita exposição em fundo imobiliário e não ia ter essa função do dólar na minha carteira, porque são ativos internacionais. Por que não rende tanto lá fora? Cara, a taxação é em 30% os rendimentos no exterior. Então eu recebo muito menos rendimento lá fora do que eu poderia estar recebendo aqui. Mas aqui eu recebo em real, lá eu recebo em moeda forte. E se der uma merda, lá vai me proteger. Tem a proteção do câmbio. Porra, cara, $1 vale quase R$6. Então olha a proteção que eu tenho aqui, entende? Então eu tenho mais quase R$10.000 investidos lá fora, que se tivessem aqui, poderia estar me rendendo R$100 por mês a mais. Mas não tá. Tá lá fora rendendo, sei lá, $5 por mês. Mas não tem essa função de rendimento, tem a função de proteção. Tenho 3.000 e pouco em criptomoedas, podia estar me rendendo R$30 em fundos imobiliários, mas não tá, porque a criptomoeda tem a função de uma exponencial valorização por causa da tecnologia das criptomoedas. Não quero ficar de fora. Então eu tento me expor ao máximo de diversificação possível, com cada coisa tendo uma boa função dentro da minha carteira. Então na minha carteira tem cada classe de ativo trabalhando a favor de uma determinada função que eu escolhi dentro da minha carteira. E é isso que me faz dormir tranquilo. Então eu não tô a um passo da pobreza. Graças a Deus. Vocês estão me entendendo, galera? Porque eu tenho muitas fontes de renda. Eu me arrisco a dizer, galera, eu fico tranquilo porque eu sei que fome eu não passo mais por causa dos meus investimentos. Se der tudo errado, um mínimo de subsistência, um mínimo de dignidade, a minha carteira de investimentos ela já me traz. Consigo viver tranquilamente com esses rendimentos. Ainda mais que eu não pago aluguel e não tenho financiamento, não tenho passivos, cara. Eu não tenho passivo nenhum na real. Eu tenho só as minhas despesas de subsistência. Então é por isso que eu fico tão tranquilo e eu quero que vocês entendam isso de uma vez para que vocês logo saiam da corrida dos ratos. Coisa que esse livro aqui também fala muito bem. Sugiro demais que tu adquira ele, cara. Pode ser em qualquer lugar, pode ser no link aqui embaixo, pode ser em qualquer loja, mas adquire esse livro, porque realmente ele muda a tua cabeça. E, cara, investimento é um negócio viciante. Eu tenho certeza que quando tu começar, tu vai adquirir esse vício e tu vai te libertar de muita coisa. O Essencialismo, que é um outro livro aqui também, que é muito interessante para te
aprender a viver de forma simples para que faça o dinheiro sobrar mais, para te gastar com o que é importante para ti e não o que é importante para os outros ou para aparentar alguma coisa para ninguém. Entende? Então, esses livros aqui, eles são muito importantes para que tu vire a chave do conhecimento e mude a tua vida financeira. Aí vai ter gente criticando, tu vai ter que deixar muita gente falando sozinha. No início eles vão te criticar, depois eles vão pedir como é que tu fez para chegar onde tu tá. Normal, é assim mesmo. Tu tem que ser forte, tem que manter a consistência. Depois, quando tu estiver lá em cima, todo mundo vai dizer que foi sorte. É assim, mas tu tem que fazer por ti, não pelos outros. Certo, galera? Então era esse o conhecimento que eu queria passar para vocês hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço sempre, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!